e mediram o IGA, que é fácil medir, na saliva de cada um dos estudantes, antes que eles fossem assistir um filme neutro. Assistiram o filme, mediu-se depois de novo a imunoglobulina A na saliva desses sujeitos de experiência, os colegas psicólogos. A saliva, o IGA, o nível de IGA ficou mesmo. Colocaram um filme de violência, de guerra, o IGA caiu. Estava num nível antes do filme, depois do filme estava mais baixo. Ou seja, abriu-se um campo para infecções no organismo daquelas pessoas. Então, muito cuidado com o que vocês estão assistindo. Aí se pegou uma filmagem da Madre Teresa fazendo voluntariado na Índia, lá em Calcutá, no hospital dela. Todo mundo que saiu do filme teve a sua imunoglobulina A aumentada de forma acentuada, ou seja, aumentou por ver bem. A imunologia dessas pessoas foi ampliada enormemente. Ou seja, elas foram protegidas de todo e qualquer tipo de doença, a mais do que as pessoas normais que não assistiram esse filme sobre voluntariado. Depois, para fazer uma pesquisa, os doutores House, Robbins e Metzner publicaram em 1982, no Jornal Americano de Epidemiologia, uma pesquisa incrível. As pessoas que praticam voluntariado, estudaram pessoas de 12 anos, pessoas que faziam voluntariado, cuidavam do seu próximo, se doavam, serviam. E pessoas comuns que não serviam ninguém, cuidavam lá da sua vidinha, o que eu chamo de pequena história. O pessoal que servia o próximo tinha 2,5 vezes mais saúde, ficavam 2,5 vezes mais protegidos de qualquer tipo de doença conhecida. Então, além da lei da probabilidade de você conhecer muita gente e você ser ajudado, perder um amor, ganhar um amor, perder um emprego, ganhar um emprego, além dessa questão matemática, de números, de conhecer muita gente, além dessa repercussão da visibilidade no seu marketing pessoal, no seu networking, isso são dados sociais, nós temos dados de fisiologia. Quem cuida do próximo tem a imunologia ampliada, fica menos doente, 2,5 vezes mais reforçado na sua saúde. Isso é fundamental, porque gripe com a suína, por exemplo, onde não tem muito remédio ainda, o que vai te salvar é a sua imunologia. É o seu corpo. Não tem remédio para isso no direito. Então, fazer o bem aumenta a sua imunologia. Então, há um bem-estar social para você quando vem uma pancada na sua vida. Você vai dar uma virada mais rápida, quando você pratica o bem, mas também o seu corpo, sob ameaça de bactérias e vírus, vai dar uma virada mais rápida. Se é que vai ficar doente. Então a tempestade vai bater na casa, que está escondida na rocha, mas a casa não vai cair. Uma terceira evidência científica. Estamos aqui abordando as tradições espirituais e a mudança sob o prisma da ciência, né? E não sob o prisma da teologia. Mas a ciência prova que a tradição está correta. Sob o prisma de estados alterados de consciência, ou seja, a psique humana e seus estados alterados. Em determinados estados de consciência, a mente pode interagir com a matéria e modificar a matéria à sua volta. Nós temos muitas evidências científicas disso. Jung, que é co-criador, junto com Freud, da psicanálise, Jung, esse eminente psiquiatra suíço, ele certa vez deu uma carta muito interessante de um grande amigo dele alemão, que estava na China, o professor Richard Wagner, que estava traduzindo um dos livros sagrados dos chineses, o I Ching, para o alemão, que posteriormente foi traduzido para o inglês e depois para o português. Então, por volta de 1910, o professor Richard Wagner, ele se encontrava numa província chinesa
que começou a passar por uma seca muito grande. E ele era alemão, educado na melhor tradição científica. E os chineses fizeram uma coisa totalmente contrária à racionalidade ocidental. Depois de meses e meses de seca, resolveram contratar um fazedor de chuvas. O professor Richard Wagner achou aquilo ridículo. Isso não existe. Quer dizer que o cara vai fazer chuva. Estamos há 6 meses com seca aqui nessa região. Mas o Conselho dos Anciãos mandaram vir da província de Qianshan um velhinho, quase centenário, com a fama de fazedor de chuvas. O velhinho andou pela região, conversou com as pessoas, verificou como elas pensavam, raciocinavam, se emocionavam, e finalmente fez um pedido muito estranho. Ele queria uma cabaninha para ficar dentro da cabaninha. Deram uma cabaninha para ele, se trancou naquela cabaninha e ficou ali dias. Passou um dia, nada de chover e do velhinho aparecer. Passou um segundo dia e nada do velhinho aparecer. Passou um terceiro dia, o pessoal já estava falando, será que aquela mulher lá na cabana? No quarto dia de manhã, o velhinho saiu da cabana. Começou a chover. Mas choveu muito, choveu 6 horas quase, a 12, sem parar, segundo essa carta do espantado Wagner para o Dr. Jung. Choveu sem parar. O Jardim Wagner ficou apavorado, né? Correu no velhinho, pela aquela mentalidade ocidental, perguntou: como é que o senhor fez chuva? O velhinho riu para ele e disse assim: não fui eu que fiz a chuva, foi o Tao. Tal. É um conceito chinês para a consciência cósmica. A força que gera o universo, sustenta o universo e produz a mudança do universo da tua vida. E o Richard Wagner continua investigando, entrevistando os alunos chineses, fazedores de chuvas. Mas como é que é isso? Que tal é esse? Que história é essa? O velhinho falou assim: olha, da província onde eu venho, todo mundo reza, medita, faz o bem ao próximo. Lá nós temos harmonia com o tal, que o tal é doação. Vai a mangueira doa os seus frutos, não pede nada em troca. Veja o passarinho canta, não pede nada em troca. E eu vim aqui para essa comunidade e eu percebi que as pessoas aqui estavam fora do tal. Aqui elas só querem ser servidas. Aqui elas só querem receber, elas não estão se doando para as pessoas. Elas ficaram fora do tal, das leis do universo, da harmonia cósmica. E daí essa seca. Quando eu cheguei aqui, eu também fiquei fora do tal. Então, eu só tinha uma coisa a fazer, eu tinha que entrar em harmonia com o tal. Se eu conseguisse entrar em harmonia com o tal, como todos nós somos uma unidade cósmica, tudo seria influenciado por essa harmonia e viria a chuva. No quarto dia, eu consegui entrar em harmonia com o tal meditando, saí da cabana e aí começou a chover. Esse foi o teor da carta do Richard Wagner, falando do Jung na Suíça, da China para a Suíça. Então, o Jung chamou um grande físico quântico. O Jung tinha muitas relações com físicos como Albert Einstein, como Wolfgang Pauli, que até fez análise com Jung, se terapia com Jung. E eles começaram a investigar se estados alterados de consciência, como desse velhinho, poderiam, numa ligação cósmica mais ampla, produzir efeitos em torno do indivíduo, no meio ambiente, e alterar uma mudança negativa para uma mudança positiva. E houve todo um avanço na física para a gente poder entender isso, porque trata-se da união entre a mente e a matéria, a ciência tem que evoluir. Por volta dos anos 60 e 70, um físico, David Bohm, ele montou uma teorização muito interessante. E muitos prêmios
nova espírita acha